Vocês acabaram de presenciar uma tentativa não tão bem sucedida de um tango, mas nós somos sim verdadeiros dançarinos e podemos provar. No nosso casamento, nós demos um verdadeiro show. E se vocês querem ver um tango de verdade, dá uma olhada nisso daqui. Um, dois, três e viajar para Buenos Aires. Cheguei, Opa, dessa vez não é Brasil. É Aeroporto Aeroparque de Buenos Aires. Sim, nós fomos para a terra dos hermanos. A terra do churrasco, apesar de que o churrasco do meu irmão é muito melhor. E para começar o vídeo, a gente já traz algumas informaçõezinhas básicas. Aqui, para a Argentina, não precisa levar passaporte, basta você levar seu documento de identidade com foto. E alguns pontos importantes. Como toda viagem internacional, é importante que você tenha um seguro viagem. E esse seguro viagem a gente cotou aqui pela Seguros Promo, mas lá você tem cotação de vários seguros, de várias seguradoras e pode optar por aquele que melhor te atender. Nosso deslocamento se deu de duas formas. A pé, porque nós nos hospedamos lá no centro, então estava perto de quase tudo que a gente queria visitar. E aí, para os lugares mais distantes, nós fomos de aplicativo, né? Baixamos o Cabify. O Cabify é muito prático, o preço também é muito bom. Como que a gente fez o pagamento dessas corridas? O Rô fez lá a conta no Nômade. Aliás, usei o Nômade para todas as despesas que tive lá. Sim. Super prático, indico, abro uma conta e sai usando. Eu usei a conta Select Global do Santander, e aí a gente faz a compra da moeda, que é em dólar, e quando a gente vai fazer a utilização, ele já faz a conversão automaticamente. Dito isto, vamos para o nosso roteiro de 4 dias em Buenos Aires. Chegamos na nossa hospedagem, olha aí, bonito, parece que a cama é bem confortável. Tem aqui os lugares para guardar as coisas aqui, tarará. Temos aqui uma cozinha que nós não usaremos, provavelmente, mas bem equipadinha. E aqui nós temos o banheiro. Olha ali, ó, tem secador, tem ferro de passar. Bem bonitinho, gente, bem ajeitado. Tem até uma banheira aqui, ó. Um chocolatinho da Cacau Show. Mentira, que é sabonete. Bom, agora nós vamos aproveitar a nossa noite, que ainda é cedo, e já vamos sair explorando. Para onde nós vamos agora, amor? Puerto Madero. Start em Buenos Aires, começando aqui por este lugar maravilhoso que é Puerto Madero. Puerto Madero. De luzes, cheio de energia, de beleza, de restaurantes, de café, de gente. Estamos aqui, ó, pertinho, em frente à famosa Puente de la Mujer. E aqui ao redor, bares, vários restaurantes, lugar bem badalado. É só o início de uma grande trajetória neste lugar. Que é uma região extremamente turística, não é uma das regiões mais baratas. Mas o Puerto Madero é esse lugar turístico, gastronômico, bonito, lugar para tirar várias fotos. Inclusive tem aquela Ponte de la Mujer. Searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow. No sábado pela manhã nós saímos caminhando pelas calçadas, aquelas calçadas amplas, aquelas ruas amplas, aqueles prédios históricos lindíssimos, e nós fomos tomar café no Café Tortoni, que é um lugar bem tradicional. Se você for a Buenos Aires, não deixe de ir lá. Primeira manhã nessa cidade maravilhosa com essas arquiteturas incríveis e primeiro dia Café Tortoni, mas ó, vida de turista não é fácil, filas. Já que tem fila é porque é bom, né? É. Vamos lá. Vamos. Por muitos anos, o Café Tortoni foi frequentado pelos intelectuais da época. No ano de 1926, o espaço
foi cedido para este grupo de intelectuais, conhecidos como grupos de pessoas de letras e artes, para que pudessem ter um espaço boêmio de convivência e troca de ideias, o que resultou em emblemáticas revistas intelectuais relevantes para a época. Por ali passaram grandes nomes e ídolos argentinos, e até mesmo figuras internacionais como Albert Einstein. Depois nós seguimos para a Plaza del Mayo. E muito legal porque a Plaza de Mayo, ela comporta todos aqueles prédios históricos e conhecidíssimos de Buenos Aires. Plaza del Mayo, um lugar bem interessante, com muitos locais para visitação turística, construções antigas. Temos aqui a catedral, vamos mostrar em detalhes para vocês. Temos lá a Casa Rosada, que é a sede da Presidência da República da Argentina. Enfim, um lugar bem interessante. Catedral Metropolitana de Buenos Aires, onde o Papa Francisco celebrava as suas missas. E a gente vai mostrar um pouquinho dela por dentro. Seguindo nosso trajeto pela Plaza de Mayo, fomos até a Casa Rosada, um edifício histórico localizado onde foi uma fortaleza real. Fortaleza esta construída em 1594 e demolida na década de 1850 para a construção do que hoje é a Casa Rosada, pintada de rosa em sua edificação, cor que mantém até hoje. A Casa Rosada é um prédio com fama internacional, por ter sido palco de importantes manifestações políticas e também artísticas. Por exemplo, várias cenas dos filmes A História Oficial e Evita foram gravadas na praça e nas sacadas do palácio. O palácio é famoso pelo seu grande acervo de pinturas e esculturas, além da sua arquitetura. Aqui também na Plaza de Mayo nós temos o Cabildo, que é uma construção que remonta ao período colonial e servia de uma espécie de conselho do governo na época. Ele é aberto à visitação, nós vamos lá agora. E depois de sairmos da Plaza de Mayo, fomos caminhando na Calle Florida ou Rua Florida. Quem procuramos aqui, entretanto, não tem flores. Tem árvores, tem verde, mas não tem flores. Mais uma rua bem gostosa para poder caminhar. Cheia de gente, cheia de cafés, lojas. Exatamente. Um passeio assim para explorar. Ó, lojinhas, pombos aqui. Brasileiro! E como a gente não resiste a um bom café, nós paramos no La Panera Rosa, que é um lugar bem bacana, né? Lá nós comemos brunch praticamente. Um lugar bonito, aconchegante, bom atendimento, comida boa, a experiência. Saindo do La Panera Rosa, chegamos enfim na Avenida 9 de Julho. Praça da República. É aqui que fica o cruzamento da Avenida Corrientes com a 9 de Julho. Inclusive essa última é a mais larga de todo o mundo. É aqui também que fica o famoso obelisco, que, embora seja um cartão postal de Buenos Aires, não existe só aqui, tampouco é aqui a sua origem. Na verdade, eram os egípcios, lá no Egito Antigo, que edificavam esse tipo de construção e eles acreditavam que os protegia das energias negativas. Aqui em Buenos Aires foi construído para comemorar os 400 anos da cidade e cada um dos 4 lados representa um fato histórico aqui de Buenos Aires e da Argentina. E quando chegou a noite, o ápice da nossa viagem, eu acho. Eu já elegi como o ápice da nossa viagem. É o seu também? Foi um dos ápices. Tem uma outra coisa que eu vou falar quando a gente chegar para falar aqui que foi um. Eu não sei que é. Eu fiquei curioso agora. Você vai saber. E vai ser um ápice para você também. Ah, eu sei o que é. A gente vai falar já já. Mas, gente, nós estamos falando que nós chegamos na primeira noite do tango. Como ia a Buenos Aires, eu ia assistir um show de tango, minha gente. Nós caprichamos na nossa escolha, viu? Pesquisamos e chegamos em 2 shows de tango. E lá a experiência completa. Sim, porque lá tem muitos shows. Tem várias casas que apresentam show de tango. E nas experiências você pode comprar um jantar, juntamente com um espetáculo. Outros lugares você pode assistir só o espetáculo. Nós queríamos uma experiência completa, né? Ai, gente, uma hora dessa ligando.
Beleza. Aí é experiência incrível. Ao adquirir o tango, a gente fez algumas pesquisas e o que é importante observar. Quando vocês forem comprar um show de tango, optem por fazer cotações junto a agências. Porque quando a gente cota na própria empresa que promove o show, a cotação está em dólar. E em sendo em dólar, às vezes fica até 50% mais caro. Nós tivemos um atendimento sensacional. Sim. Vamos colocar aqui o contato? Perfeito. Primeiramente, nós somos no Tango Portenho. A gente é só nesse. Só que nós gostamos tanto que depois nós quisemos conhecer um outro tango que a gente vai mostrar mais pra frente. E vai ficar a indicação dos dois pra vocês. E foi lá no Tango Portenho que a gente experimentou o melhor tartar de salmão da vida. Nossa, foi incrível. E por falar em melhor tartar de salmão da vida, a gente vai fazer um vídeo das melhores coisas que a gente elegeu aí durante nossas viagens. O nosso melhor prato, a melhor cafeteria, as melhores experiências. Então fiquem ligadinhos que vai ter muita coisa ainda por aí. E aí o prato principal foi o filé mignon com aspargos e batata. E a sobremesa, um mix de sobremesa. Pudim, queijo, doce de leite e sorvete. Inclusive, doce de leite, lá é o lugar, né? E durante o jantar, vai passando um casal que dança o tango pelas mesas assim, tirando foto com quem quer, né? Nós tiramos fotos, ficaram lindíssimas. Mas não adiantou nada ter tirado. R$150 uma foto. Tá louco, não precisa não, querido. A experiência tava ótima. Obrigado, tchau. E o nosso dia 2 começou com um passeio. Seguimos para a Feira de São Telmo. Gente, é uma feira gigante. Chegamos na feira, e a gente adora feira, né? Uhum. Inclusive a gente comprou uns incensos ali, que a gente precisa voltar lá para poder comprar mais. Meu Deus que do céu. cheiro. A gente então percorreu a Feira de São Telmo e chegamos no Mercado de São Telmo, onde nós provamos o famoso choripan. Mercado de São Telmo, acabamos de comer o tal do choripan, gente, que falaram que vocês têm que comer. Pois então, como aqueles turistas típicos, viemos comer. É um pão com linguiça. Não, mas é gostoso. Mas tem umas especiarias, eu pedi com chimichurri, então tava bem gostoso. É. A dificuldade é entrar. Olha ali, ó. Agora a gente vai explorar mais a feirinha de São Telmo, aqui a feira dentro do Mercadão. Depois vamos rodar. Depois, muito bem alimentados por esse sanduíche tão típico, nós fomos tirar foto com a Mafalda, porque ele queria, por toda a lei, tirar foto com aquela bonequinha lá. Depois que eu estudei um pouquinho sobre ela, a gente gosta, né? Dar muito significado a tudo que a gente faz nas viagens. Então a gente realmente estuda sobre o destino, sobre cada localidade ali. E depois que eu estudei sobre essa bichinha aí, olha, eu falei, ela merece uma foto. Já tuvo que deixar sua opinião sobre este mundo. Agora vamos conhecer a Mafalda. Olha a animação dele, que a gente tá aqui há gente, 40 minutos uma hora na na fila pra tirar foto com a bonequinha. Ó, a bonequinha que nem... Não, mas eu quero por causa dos ideais que ela apresenta. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. Mas ó, que interessante, olha aqui ó, vem aqui ver. A bichinha aqui ó, desprezada, ninguém tira foto com essa, só querem tirar foto com aquela de lá só. Que é outra tradicional. Então, nos despedimos da querida Mafalda e fomos andando até o Parque Le Manza. É um parque bem grande, mas lá tinha o Museu Histórico Nacional, que também é um passeio que super valeu a pena. E então seguimos para o Caminito. Cartão postal de Buenos Aires, né?
E esse é o famoso Caminito aqui no bairro La Boca, em Buenos Aires. Chegamos nesse lugar colorido, alegre, onde a cultura é pujante. Tem muitos bares, restaurantes, artistas de rua. É isso aí. E historicamente essas casinhas coloridas aqui, né, são muito conhecidas, eram onde abrigavam os imigrantes que vinham a Buenos Aires. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, 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 close to me. I'm broken when you're not around, unspoken words I'm screaming out. Can you hear me? Can you hear me now? Now. Tem a parte do restaurante e tem a parte do rooftop. O restaurante nós fizemos reserva para as 20 horas. Só que nós chegamos bem cedo. Bem cedo. A gente chegou lá umas 18h15. Pra poder ir no rooftop. Inclusive já tinha fila para ir pro rooftop. Só que a gente não tinha precisou reserva, isso. a gente já subiu direto. E enche, tá? Ficamos lá umas 2 horas, né? Depois descemos pro restaurante. Um lugar excelente para tirar fotos lindíssimas, apreciar o pôr do sol. Nossa, foi incrível. E aí quando chegou às 20, nós descemos para o 19º para o restaurante. E foi no dia 3 da nossa viagem que chegou o segundo grande ápice dela. Gente, parecia que a gente estava no sonho. Fomos ao Croque Madame. Vocês conhecem o filme O Turista? Aquela cena inicial onde a Angelina Jolie tá lá num café, numa calçada, assim. Você lembra desse filme, né? Lembro. Gente, é aquilo lá. Nós queríamos ter ido no Croque Madame do Palácio Paz. Nós fomos. Nós fomos. A verdade. E o café estava fechado. Não, o café estava aberto. É verdade. Só que a gente queria muito a parte externa, que era a parte do jardim. E estava fechado para manutenção, né? E ainda bem que a gente foi lá, porque é um lugar lindíssimo. Se nós soubéssemos que o café na área externa estava fechado, não teríamos tido a experiência incrível de visitar aquele palácio. Nossa, que lindo. I just wanna get you on my grid sometimes, on my grid sometimes. Pelo fato de a gente não ter a possibilidade de desfrutar da parte do jardim, a gente pesquisou e viu que tinha um outro Croque Madame que ficava no Museu de Artes Decorativas, no bairro da Recoleta, que inclusive já era o nosso próximo ponto, né? Para conhecer os lugares ali da região. Nós nos deparamos com o lugar mais incrível e lindo do mundo. O museu estava fechado, porém aproveitamos o café. E aí fomos andando até a famosíssima Floralis Genérica. Estamos, ó, nesse monumento que é Que ele chama de Floralis Genética, mas é genérica. É Floralis Genérica. Genérica porque o seu idealizador tinha intenção de representar todas as flores do mundo. Ela foi feita em 2002 e a ideia inicial dela era justamente que as suas pétalas elas fechassem e abrissem. Isso ainda acontece, mas não diariamente como foi idealizada, né? Então, tá aí, é um lugar lindo, dá para tirar excelentes fotos. E também aqui ao redor, muito verde, muita coisa linda, ó. E ao lado tem um prédio lindíssimo da Faculdade de Direito. Umas colunas gigantescas assim. Parecendo aqueles prédios da Grécia Antiga. É Roma, né? Ah, é Roma? Eita Deus. Nesse bairro chamado Recoleta, tem o cemitério da Recoleta. Gente, o que foi aquilo? Não, vocês já imaginaram o cemitério como um ponto turístico da cidade? Estamos aqui no cemitério da Recoleta, que embora seja um cemitério, é também um ponto turístico da cidade de Buenos Aires. São túmulos
em que foram sepultadas grandes personalidades políticas e também famílias ricas, dado o fato de que os túmulos são verdadeiros mausoléus. Muitos desses túmulos contam inclusive a história das pessoas que foram enterradas neles. Tem esculturas, textos das lápides. É muito interessante. Esse cemitério aqui ele é carregado de muitas histórias e de mistérios. E esse aqui é um dos inúmeros e interessantes túmulos com histórias aqui do cemitério da Recoleta. É de Liliana Crociati, uma moça que morreu durante sua lua de mel na Áustria, vítima de uma avalanche. Aqui no túmulo dela tem a representação dela com Sabu, o seu fiel amigo, o cão, que inclusive morreu no mesmo dia que ela, mesmo estando a quilômetros de distância. E aqui, ó, no túmulo, essa parte de baixo, que inclusive é muito comum aqui nos túmulos da Recoleta, tem essa parte parecendo um porão, reproduz o quarto dela, que foi feito em homenagem a ela pelos seus pais. E agora a gente vai conhecer o túmulo da grandiosa e conhecida Evita Peron, que foi uma personalidade aqui muito marcante para a Argentina. Essa é a parte mais diferente do nosso passeio. Estamos aqui no cemitério da Recoleta e mais especificamente no túmulo da queridíssima Evita Peron, uma mulher que fez história aqui na Argentina, né? Teve uma vida política e social meteórica, durou 7 anos, desde quando se tornou a primeira-dama até a sua morte. Eu achei curioso e um tanto chocante, assim, meio tenebroso. Eu não sabia que os caixões ficavam expostos daquela forma lá. Depois dessa experiência fúnebre, a gente precisava dar uma aliviada na alma, né? E nada melhor que arte, museu. E aí a gente foi pro Malba, que é o Museu de Arte Latino-Americana. Museu de Arte Latino-Americana aqui em Buenos Aires, e ó, onde está o famoso Abapuru, pintura da nossa grandiosa Tarsila do Amaral, uma obra brasileira, mas que está aqui em um museu em Buenos Aires. E essa obra é muito enigmática. Fala-se que o Abapuru é um autorretrato de Tarsila. Que diz que ela tinha inclusive o segundo dedo do pé maior do que o dedão, e na figura o homem da e que tinha um espelho na casa dela, que distorcia a imagem, deixava o pé maior. Isso. Mas fala-se também que é a representação do trabalhador brasileiro, e que esses pés grandes representaria esse trabalho mais braçal. E contrapondo a questão do pensamento crítico, né? Foi um presente dado de Tarsila a Oswald de Andrade, que iniciaram a partir daí um movimento chamado antropofágico. Este movimento que busca valorizar a identidade brasileira, tanto que o quadro ele traz elementos do Brasil, sol, aridez, um cacto, e isso busca também fazer com que a ideia do estrangeirismo fosse desconstruída mesmo, valorizando o que nós temos aqui. E a noite do nosso dia 3 vem acompanhado novamente de um espetáculo de tango. Mais um tango pra conta, dessa vez no Madeiro Tango, nessa viagem que tá sendo inesquecível. Ficamos na dúvida sobre qual tango escolher antes de vir pra cá, quando estávamos montando nosso roteiro, e a princípio nós escolhemos o Portenho Tango. Fomos, foi maravilhoso, mas hoje pensamos, por que não conhecer também o Madeiro? E valeu super a pena. Muito incrível, estamos saindo daqui agora extasiados com essa apresentação. Muito, muito, muito legal. Amor, qual que você gostou mais? Tango portenho ou Madeiro Tango? Então, as experiências são diferentes. Que o Madeiro Tango, ele tinha mais um aspecto de restaurante com um palco. O tango portenho, ele era como se fosse um teatro em que adaptaram para colocar mesas. Então, eu achei o tango portenho uma coisa mais clássica. Inclusive, a apresentação do tango lá no tango portenho é mais clássica, né? E no que, então, o Madeiro Tango ganha? Eu achei muito legal,
porque eles trataram sobre a evolução do tango. Evolução no sentido de falar sobre cada uma das fases, né? O tango portenho ficou mais no âmbito tradicional da dança, aquela dança clássica. Então, de espetáculo, acho que o Madeiro Tango ganha. Mas, no contexto da experiência ali, jantar, lugar, ambientação, o tango portenho. E você? Acho que também. Vá nos dois. Se você for pra lá, vá nos dois. Além da Recoleta, que é um bairro muito famoso e turístico, tem também o Palermo, onde nós fomos no 4º dia. E aí iniciamos, né, como sempre, visitando um café, e fomos no café El Pátio, que é uma experiência também muito legal, é um ambiente muito agradável. Ao sair do café El Pátio, nós fomos andando até o Jardim Botânico, que é um lugar também lindíssimo. E ao lado do Jardim Botânico tem o Ecoparque, que é uma espécie de zoológico. É um lugar muito gostoso para passear, muitas plantas. Bem preservado, selvagem, né? Assim. É isso, essa palavra, bem selvagem. E então, fomos ao Museu Evita, que conta a história, a vida de Evita Peron, né? A trajetória política dela. Fica lá em Palermo. A mulher foi um meteoro, né? É inspirador. E lá nós pudemos aprender um pouco mais, né, sobre a vida dessa mulher tão forte, conhecida mundialmente e tão emblemática lá para a Argentina. Não poderíamos deixar a Argentina sem provar as famosas empanadas. Estamos aqui nesse café bem agradável, que é bem o nosso estilo, do lado do Museu da Evita Peron, que nós acabamos de conhecer. A aquisição de conhecimento foi uma experiência incrível. É isso aí, aqui o Café Restaurante Evita, que leva o mesmo nome, né? Da homenageada aqui do museu, uma experiência maravilhosa. Don't cry for me, Argentina. Don't cry for me, Argentina. The truth is Se a gente voltasse para Buenos Aires, teríamos muitos lugares ainda para conhecer, Sim. além desses que conhecemos. Gente, a cidade tem muito na cidade, então I love Buenos Aires.